E aí, galera, estamos aqui novamente na parte 3 do vídeo, da videoaula. Então, vamos agora falar sobre a partezinha chata e complexa da coisa, que é esse arquivo func, que se refere, no caso, às funcionalidades do sistema mesmo pesada aqui, que é onde eu estou incluindo aqui dentro do index, bem aqui no iníciozinho dele, ó. E também aonde eu vou estar tratando todos os posts que eu vou estar inserindo aqui na interface, todos os posts, e onde eu vou estar obtendo a informação desse conteúdo aqui, ó. Então é aqui que a mágica acontece. De princípio, vou estar explicando aqui, a gente vai trabalhar com sessions. As sessions, elas ficam armazenadas enquanto o navegador estiver aberto. Fechou o navegador, excluiu a session. Então, ela tem uma particularidadezinha bem comum aqui. Ela e o cookie são formas de armazenar informações dos usuários através do navegador. Eles são bem interessantes o seu estudo, assim, você aprender sobre Session e Cookie é bem interessante para poder trabalhar com essas informações dinâmicas e personalizar as informações que vão ser tratadas pelos usuários. Lembra daquela quando você vai fazer um login no site e o teu usuário fica logado no site até você fazer o logout? É exatamente essa criancinha que você usa aqui, ó, Session Start. São bem interessantes de trabalhar. Certo, aí para começar a trabalhar com a Session, a gente tem que primeiramente dar esse comandozinho aqui, ó, Session Start. A partir daqui eu já posso trabalhar com ela normalmente aqui. Aí aqui eu estou fazendo a verificação, ó, if is_set session processo. O que ele está fazendo aqui? Ele está verificando aqui se já está setada, se já tem alguma informação configurada para a sessão com o nome processo. Então ele vai verificar se existe já isso aqui, ó, se já está setada, se está configurada, se eu já criei anteriormente nessa sessão aqui chamada processo. Caso já tenha essa sessão já no site aqui, já tenha criado ela, então o que ele está fazendo aqui? Ele está recebendo conteúdo, ó. A variável conteúdo está recebendo o valor da sessão processo. Aí caso contrário, caso eu não tenha esse valor aqui, estou iniciando agora o sistema, abrir aqui ele vai estar com, ele realmente vai dar um valor aqui, ele vai dar como não estando setado ainda. Então ele vai para o else aqui, ó, onde ele recebe o conteúdo igual a nadinha aqui, ó, 0 bala. Como é que está dizendo aqui? Se não houver uma sessão já salva com o nome de processo, atribui valor nulo para ela. O valor nulo que eu quero dizer é esse valor aqui sem nenhuma informação dentro. Então aqui acho que ficou bem simples aqui, ó. E set é um comando bem interessante para poder trabalhar com ele, para trabalhar em relação a essas informações aqui, para você não estar posteriormente com o seu sistema dando erros aqui de variáveis indefinidas aqui no sistema, que acontece bastante. Aí aqui que eu estou fazendo aqui agora, se server request method for igual a post, o que ele está dizendo aqui? Ele está verificando se o servidor passou uma requisição de post. Essa requisição de post, ela acontece quando você vem bem aqui e clica nesse botãozinho aqui, ó. Porque esse botão do inserir aqui, ó. Cadê o botãozinho de inserir? Tá aqui, ó. Esse input type submit, ele está passando esses valores aqui dentro para essa página aqui, ó, index.php pelo método post. Então é exatamente isso aqui que a gente está verificando, ó. Se foi feita alguma solicitação de post nessa página aqui, o que ele faz? Ele entra nesse laço aqui dentro, ó, que começa aqui e termina aqui. Então aqui dentro dele eu vou verificar. Sim, o cara
o cara solicitou um post. Aí eu vou verificar que post foi esse, ó. Você vê que eu tô verificando se foi o inserir, se foi o executar ou se foi executar PID. Aí aqui tá aqui, ó. If e set post inserir. Se eu solicitei que fosse feita um post do inserir, que no caso é esse botão aqui, ó, é o valor desse botão. O que eu faço? Eu chamo a função inserir e passo como parâmetro o post PID, o post processo e o post prioridade. Você vê aqui que eu estou separando por vírgulas, que são no caso os parâmetros dessa função aqui, que está declarada mais abaixo aqui do código. Que eu simplifiquei um pouco mais para ficar tudo separado por funções e em cada determinada situação eu pego e chamo, passo nos parâmetros dela e recebo já o resultado dela. Agora aqui, ó, caso eu não solicitei o post do inserir, eu solicitei o post do executar, que no caso é esse último bem aqui, ó. Eu cliquei nele e verifica. Se e set post executar, então eu chamo executar first, que no caso aqui é executar o primeiro. Aqui para essa função eu não preciso de parâmetro nenhum. Basta executar o first porque eu vou estar, de um jeito ou de outro, vou estar excluindo somente o primeiro valor aqui dentro da lista. Que no caso é o valor de maior prioridade. Aí aqui dentro nós temos o else. Certo, outro else aqui. Certo, o cara não solicitou inserir e o cara não solicitou nenhum executar. Ele verifica se foi feito o post do executar PID. Certo, ele solicitou o PID. Aí, entrando aqui dentro, ele solicitou o executar PID. Ele verifica se está configurado também o post PID2, que no caso é a informação desse campo aqui, ó. Então, se o cara colocou algum valor aqui dentro para matar ele, então no caso ele vai executar essa função aqui, ó, executar PID, passando como parâmetro, claro, né, o próprio PID aqui dentro. Caso contrário, se o cara não passou como parâmetro nenhum valor aqui dentro, ele dá um echo e insira o valor do PID, porque senão o cara colocou aqui, clicou no botão e não colocou nada para poder executar. Então são alguns tratamentos bem básicos. Aqui temos aqui a estrutura do vetor, como eu expliquei na parte 1 do vídeo, onde eu estou dividindo, no caso, o vetor, independente do seu índice aqui, ó. O segundo índice vai ser sempre o 0, vai ser o do PID, o 1 do nome do processo e o 2 da prioridade do processo. Aí aqui, ó, não pode existir dois processos nem com o mesmo PID nem com a mesma prioridade. E é isso que eu vou estar fazendo aqui nessa função, ó. Você vê que é uma funçãozinha bem simples, ela, ó, bem pequena. Vamos entender aqui agora ela, destrinchar. Que no caso é a função responsável por fazer a inserção dos registros dentro da seção do processo. Eu vou estar alimentando a seção processo com as informações que vão estar inseridas aqui na interface. Certo, aqui você vê que estou recebendo os parâmetros PID, processo e prioridade. Assim como aqui em cima, ó. PID, processo e prioridade. Aí o que ele está verificando? If, verifica vetor. PID, prioridade. Essa aqui foi outra sacadinha que eu tive para poder verificar se já existe o PID e a prioridade que está sendo especificada aqui, ó. Qual a necessidade de fazer isso? É simplesmente de evitar que tenha um processo com o mesmo PID ou prioridade dentro do registro. Então não deve acontecer esse tipo de coisa também. Não sei se o Emanuel ia cobrar isso aqui, mas eu achei necessário e mais interessante fazer esse tipo de tratamento. Aqui o verificar vetor também vai ser uma outra função. Uma função tal que ela vai estar me retornando um valor booleano.
um falso ou verdadeiro. Para caso ela encontre um valor de PID de prioridade já existente, salvo no registro, no vetor da seção, ele me retorna verdadeiro. Ou melhor, me retorna falso. Aí, caso não exista, me retorna verdadeiro aqui, ó. Então, se ele me retorna verdadeiro, quer dizer que não existe nenhum PID nem prioridade já no registro. Então, já que não existe esses valores aqui já cadastrados, eu vou dar início à inserção aqui, ó. Caso contrário, eu dou aqui, ó, um echo. Este valor de PID ou prioridade já foi inserido antes. Center. Certo. Aí, digamos que não tem valor repetido, eu entro aqui dentro da condição. Aí, a variável vetor TArray recebe session processo. Aí aqui o que eu estou fazendo? Ó, TArray. Como eu expliquei na videoaula 1, eu não preciso especificar nenhum índice. Basta eu colocar aqui que é igual a um vetor daquela mesma estrutura, que no caso é um vetor com outro vetor sendo parte dele, com a informação do PID, processo e prioridade nessas ordens aqui. Então, como eu não estou especificando, ele vai subentender que eu vou inserir esse valor no final do vetor. Se eu já tenho o 0 e o 1, ele vai inserir no 2. Se eu não tenho nenhum, ele coloca no 0. Aí ele pega aqui a seção processo, vai atribuir à seção processo o valor aqui dentro de... Aí eu chamo a outra função ordenar, que vai estar responsável por fazer a ordenação no bubble sort nesse vetor, e especifico o TArray. Então aqui eu vou estar já estou passando como no caso os dados para inserir na seção, eu estou passando a própria TArray aqui, ó, o próprio vetor, só que já ordenado. O ordenar também é uma função. E o TArray é o parâmetro dela. Então, eu estou passando aqui uma função aqui para poder... A seção está recebendo uma função que no caso tem retorno um outro vetor já ordenado aqui, ó. Deixa eu ir aqui embaixo mostrar aqui dentro. Aqui eu recebo um parâmetro vetor e eu estou retornando o vetor. Só que esse vetor eu estou retornando ele já ordenado. Então não tem nenhum problema aqui de eu estar passando aqui esse resultado para a seção processo, porque eu estou aqui já recebendo através dessa variável aqui um vetor normalmente, sem problema nenhum. Aí o que eu faço? O conteúdo aqui, a variável conteúdo vai estar recebendo seção processo, que já foi atribuída anteriormente aqui, ó. Então aqui, a partir daqui, nós já vamos ter o conteúdo a variável conteúdo já preenchida com a seção processo. Ela vai estar mais ou menos desse tipo aqui assim, ó. A variável conteúdo vai estar mais ou menos assim, ó. Desse tipo aqui assim. O seu conteúdo vai estar mais ou menos assim. Aí eu dou um echo meta http archive igual a refresh content 1 url ponto barra. Isso aqui quer dizer que eu estou dando um refresh na página. No caso, eu executei a função e eu estou novamente chamando a página aqui. É como se eu fizesse isso aqui tudo, ó. E após inserir aqui, eu fizesse isso bem aqui. Pronto. Ele chama de novo aqui, ó. Aperto entrei aqui dentro, apertei Enter, você vê que ele deu um refresh na página. Ó. Ele abriu novamente a página. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui dentro. Ele está recarregando a página para poder pegar a informação da seção processo já atualizada. Porque eu manipulei ela aqui, eu inseri conteúdo dentro dela, então eu só vou estar conseguindo receber esse valor atualizado após eu dar um refresh na página aqui. Ó. Aí você vê aqui, content. Esse aqui é o resultado aqui, ó, esse valor aqui 1, ele se refere no caso ao tempo
Ele vai levar para fazer esse conteúdo, esse refreshzinho aqui. Aqui é 1 segundo. Se eu colocar 2, leva 3, 4 segundos. Então, quando eu apertar no inserir, ele conta 4 segundos e dá um refresh na página. E aqui é a URL que eu quero que ele volte. Como eu boto ponto barra, eu estou especificando a própria página aqui dentro. Ó. Não estou indo para lugar nenhum, só a própria página aqui dentro. A própria raiz aqui do PWeb 3. E é isso que é a função inserir. E a função executar o first. Isso aqui é bem simplesinho também. Aqui o executar first vai ser... Estou chamando ele aqui para, no caso desse botão ser apertado aqui. Ó. Se eu apertar esse botão aqui, ele aciona essa função aqui. Ó. Não passo com nenhum parâmetro. Aí o vetor TArray está recebendo, no caso aqui, a seção processo. Recebeu aqui dentro. Aí o TArray vai estar com esse conteúdo aqui assim, ó. Imaginemos assim ele, o resultado dele assim, após receber a seção processo. As informações aqui, ó, 0 e 1. Aí o que a gente está fazendo aqui agora? Eu dou um unset TArray 0. Então eu estou eliminando esse índice 0 bem aqui do vetor, ó, que é o primeiro índice dele. Ó. A gente sabe que o primeiro índice do vetor vai ser sempre o 0. Aí eu dou um unset nele, tal. Após isso, eliminou aqui o 0. Só que aí temos um probleminha. A gente exclui o 0. Vai ficar somente o 1. Ele não vai estar reordenando esse vetor aqui pelo índice. Então, no caso, vai ficar... O primeiro índice dele vai ficar como sendo 1. E isso vai dar um problemaço para quando for fazer... Quando for percorrer esse vetor aqui depois, usando o laço for, por exemplo. Aí é para isso que a gente vai ter que usar esse seguinte funçãozinha aqui, ó, array values. Então aqui eu estou recebendo na própria variável TArray a variável TArray pela função array values. Então aqui dentro dessa função eu estou reordenando esse valor aqui, ó, esses índices aqui que foram destruídos. Aí a partir daqui o 1, que no caso ficou sozinho e o 0 foi excluído, ele fica sendo como sendo 0. E eu não tenho mais nenhum outro registro. Fica somente o 0. Só que no caso o 0 passa a ser o que era 1. Aí eu pego esse valor aqui já do TArray, já ordenado aqui após essa função, e atribuo a session esse novo vetor, sem o índice 0 inicialmente. E novamente eu dou um echo meta refresh a página. Toda vez que eu for manipular a session, eu tenho que dar esse refresh aqui, porque senão ele não vai me listar as informações corretamente dentro do campo, dentro desse campozinho aqui, ó. Aí temos o executar PID. Aqui vai ser a função que vai estar sendo executada quando você clicar nesse botão aqui, ó, executar PID, passando como parâmetro PID. Ó. Assim como todos os outros, o TArray recebe a seção processo. Beleza? E aí, eu uso um laço for para percorrer todo o vetor. For i igual a 0. O i. Enquanto o i for menor do que o tamanho do vetor, eu vou incrementando o i. Então aqui é a estrutura básica para poder varrer todo o vetor. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu verifico se o PID que foi passado como parâmetro aqui, ó, que é no caso o registro, o processo que eu quero excluir, digamos que ele tem o PID 5. Aí eu passei aqui como parâmetro do formulário executar PID 5. E vou verificar aonde está o 5 aqui, ó. Aí eu vou fazendo um laço aqui, ó. O laço começa aqui e termina aqui. Isso aqui tudo vai ser executado dentro dele.
Aí se o PID for igual ao TArray 0 no caso, no índice 0, lembrando que o índice 0 aqui, o segundo índice no índice 0 é referente no caso ao PID. Lembrando da estrutura do vetor aqui, ó. Aí aqui, ó, se o PID que foi passado como parâmetro for igual ao TArray na posição 0 do índice 0, então, se tiver já isso aqui, ó, se ele encontrou esse PID aqui nessa posição aqui, o que ele faz? Dá um unset, ó. Unset TArray. Aí beleza, ele fez o unset, ele eliminou aquela linha. Então temos que fazer novamente aquele processo, ó. TArray recebe rRevalues TArray. Ele reordena o índice do vetor. E aí ele recebe o session processo, vai receber o ordenar TArray. Que aí a gente mexeu com um dos registros, então, né? Então, consequentemente, pode ter alterado a ordem da prioridade. Então, lá vamos nós ter que reordenar usando Bubble Sort. E o processo aqui, a seção processo, vai receber esse valor já ordenado, com a exclusão do processo com PID especificado aqui dentro. Aí, novamente, dá o echo, vai dar o refresh na página e matou. Agora, vou explicar aqui essa questão do verificar vetor, que é uma função que eu criei para poder verificar se o PID e a prioridade já existe. Ela é bem simplesinha também, para quem já está de cabeça cheia aí já de percorrer vetor, como a gente está fazendo aqui desde o início já. Eu passo como parâmetro o PID e a prioridade, assim como todos os outros, o TArray recebe a seção processo. Ai, cansei já. Bora lá. Aí eu crio a variável controle e atribuo 0 a ela aqui, ó. Eu digo aqui na frente um comentário, variável para controlar as vezes que o elemento repetido vai ser encontrado. Aí eu dou um for i igual a 0. Enquanto i for menor do que o tamanho do vetor, vou incrementando. Aí dentro vou verificando aqui se o PID passado como parâmetro for igual ao vetor no índice 0, no outro vetor, no segundo índice, no índice 0 aqui, que é o referente ao PID, como a gente tem aqui na estrutura, ó. A gente vai estar trabalhando com esse índice x aqui, ó, que no caso vai estar percorrendo ele aqui do início ao fim do vetor. No 0, e vamos estar trabalhando com o 0 e com o 2, que é referente também à prioridade. Como vocês vão poder ver aqui embaixo, ó, é o 0 e o 2. Aí eu comparo. Se o PID for igual ao TArray tal, índice 0, ou prioridade for igual a TArray no índice 2, então o controle vai ser incrementado. Então o controle deixa de ser 0 caso eu encontre alguma ocorrência de PID ou processo de PID ou prioridade repetida aqui dentro. Aí o que ele me faz aqui, ó? Ele vai todinho e vai verificando. Se existir, ele incrementou. Beleza. Terminou de percorrer o vetor, ele vem para cá. Se o controle não entrar nenhuma vez no laço condicional para ser acrescido o seu valor, para ser acrescido seu valor será 0 e irá significar que não existe valor repetido nem para PID nem para a prioridade. E aí eu venho aqui embaixo e verifico. Se o controle permanecer igual a 0, eu retorno true. Caso contrário, eu retorno false. Então, no caso, se não existir nenhum valor repetido, a minha função vai ser verdadeira. Agora, se minha função for falsa, significa que eu tenho o valor que foi passado para verificar aqui, ele está repetido. Já existe um outro registro com esse mesmo valor de PID e ou prioridade.
E aí destrinchamos aqui também mais essa função. Espero que esteja ficando bem simples aqui para entender, pessoal. Eu também não sou lá muito bom de explicar essas coisas, não. E por último temos a função ordenar. Essa aqui você deve estar cansado de ver já isso aqui. Todo mundo já deve ter feito ela. É o bubble sort, né? Função ordenar. E passo como parâmetro o vetor que eu quero que ordene. Aí eu verifico aqui, eu pego o size. Se o tamanho do vetor, aí eu pego aqui size e recebe o tamanho do vetor. Se o tamanho do vetor for maior do que 1, então eu vou entrar no laço. Agora digamos que o meu vetor só tem um único índice, só tem um único elemento. Tem necessidade de ordenar ele? Não tem, né? Então vamos evitar ter que entrar por aqui por dentro quando o nosso vetor tem somente um único elemento. Eu só preciso ordenar caso ele tenha mais do que um. Que é no caso essa condição aqui, ó. Aí aqui eu tenho o temp, que recebe valor nenhum. O laço inicial, para percorrer parte 1 aqui. O for começa do 1, aí vai, enquanto for menor do que o tamanho do vetor, incrementa. O for, o j começa igual a 0. Enquanto o j for menor do que o tamanho, que é menor do que o tamanho menos o índice i, ele vai percorrendo e incrementa j++. Aí beleza. Aí esse número 2 refere-se ao item do vetor do vetor que armazena o valor da prioridade, que no caso é o 2. Porque já que eu estou ordenando pela prioridade, eu tenho que comparar se a prioridade, qual a prioridade é mais alta aqui, no caso, né? Aí eu verifico se o j mais 1, se no caso o registro da frente dele, no caso, se a prioridade do índice da frente for maior do que o índice anterior a ele, então eu pego e troco. Porque eu tenho que ter o índice maior no início do vetor. Então eu tenho que colocar todos os registros de maior prioridade para o início do vetor. Então se eu tenho um vetor com um processo com a prioridade 10, outro com a prioridade 20, outro com a prioridade 15, então o de 15 tem que estar no início e o de 10 tem que estar no fim. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Se o j mais 1 for maior, então eu troco. Que eu tenho que estar aqui no j, ó. Tenho que estar antes. Aí eu pego e faço a troca dos valores aqui, ó. J mais 1 tempo. Isso aqui é o básico do bubble sort aqui. Aí terminando isso aqui tudo, tem o vetor ordenado já, e retorno ele como dou um retorno da função como sendo esse vetor aqui, ó, que é o que a gente está usando aqui diversas vezes aqui no, por exemplo, aqui no executar page, aqui no inserir, que são os casos em que eu realmente preciso ordenar o vetor, que no caso não tem necessidade de eu ordenar o vetor quando eu executo já o primeiro, né? Não vai ter necessidade de fazer isso. E eu acho que é isso. Espero que tenha ficado bem claro, que tenha sido bem didático aí, galera. E qualquer dúvida aí pode sinta-se à vontade para perguntar. Terei a boa vontade de estar ajudando vocês. Mas pelo amor de Deus, não vem com código tudo bagunçado pra cá não, pelo amor de Deus. Falou, galera.